O rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, teve muitos inimigos e eram inimigos cruéis. Este é o estudo de número 921 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas ele era um homem que buscava o Senhor e ele foi ajudado por Deus. Vamos ao nosso tema, os inimigos do rei Davi. O nosso texto base está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 4, que diz: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele foi escolhido pelo Senhor e com um propósito específico. Atos capítulo 13, o verso 22 diz: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. O próprio Deus testemunhou sobre Davi, o homem segundo o coração dele. Davi, de pastor de ovelhas, se tornou um grande rei em Israel. Ele tinha um coração sincero, ele era obediente ao Senhor e ele foi levantado e exaltado pelo nosso Deus. Atos capítulo 13, o verso 23 diz: e da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera, estava escrito, foi profetizado por vários profetas, como Jeremias e Isaías. Vamos ver Isaías capítulo 11, verso 1, que diz: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. E assim aconteceu, pois Deus é fiel para cumprir com as palavras dele, com as promessas que ele faz. Davi foi rei de todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Mas Davi, ele era um homem de guerra. A Bíblia fala que ele era um homem sanguinário. E assim como testificou um servo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, o antecessor do rei Davi. Vamos ver o que o servo disse? 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Tem outra versão que diz que ele era um valente guerreiro, um homem que fala bem e de bela aparência. E o mais importante é que o Senhor era com Davi. Quando Saul, ele era atormentado por um espírito mau, eles mandavam chamar a Davi, que tocava a harpa, e Deus agia. Davi, ele teve muitos inimigos, ele considerava os inimigos de Deus como seus próprios inimigos. No Salmo 139, o verso 20 ao verso 22 diz: pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus, Senhor. Como não odiar aqueles que te odeiam? Como não odiar aqueles que te odeiam? Olha a palavra de Davi. Vamos continuar. Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se
dessa forma meus próprios inimigos, mas infelizmente nos dias de hoje, pessoas que servem a Deus, pessoas que querem agradar a Deus, ao invés de não gostar, de detestar o pecado das pessoas, como por exemplo o adultério, como por exemplo as mentiras, as falsidades, elas acabam admirando as pessoas que agem assim. É impressionante como precisamos estar alicerçados na Bíblia, e muitas pessoas têm como ídolos pessoas ímpias, muito diferente das atitudes de Davi em relação aos inimigos, do Senhor. Davi, ele teve inimigos reais. Davi teve inimigos cruéis, homens que não hesitavam em traí-lo, em buscar matá-lo constantemente. Vamos nos lembrar do gigante Golias, que era o quê? Um guerreiro filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Certa vez Jessé mandou Davi levar queijo, levar pães aos irmãos, ou seja, aos seus filhos que estavam na guerra contra os filisteus. E Davi, chegando lá, ouviu a afronta que o gigante Golias fazia. Ele ficou irado, ele pediu para Saul deixá-lo guerrear contra aquele filisteu, aquele incircunciso, aquele inimigo de Deus. Ele não ficou intimidado, não. E quando ele chegou diante de Golias, Golias o desprezou, Golias o tentou intimidar, mas ele não se intimidou e ele enfrentou a Golias. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele confiava no Senhor, ele enfrentou aquele gigante, aquele inimigo cruel e feroz, mesmo sendo inexperiente em guerra, mas ele era um valente guerreiro, ele era um homem do Senhor. A esperança dele, a confiança dele não estava no armamento de guerra, mas estava naquele que podia fazer todas as coisas. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 17, o verso 46 e o verso 47, que diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha como Davi, confiando no Senhor, enfrentou aquele filisteu que era inimigo de Deus, que afrontava a Deus. Nós podemos contextualizar nos dias de hoje, quando nós enfrentamos lutas, adversidades, problemas que não conseguimos vencer, por exemplo. Mas quando nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor nos dá a vitória e não tememos as afrontas, não tememos os gigantes que surgem na nossa vida, e podemos, antes da vitória chegar, fazer como Davi. O Senhor entregará a vitória na nossa mão, e todos saberão que eu tenho um Deus vivo, que eu tenho um Deus poderoso. Aleluia, você pode fazer isso. Outro inimigo de Davi foi o rei Saul. O rei Saul, após ver que Davi
estava sendo querido, foi mais elogiado do que ele pelas mulheres. Ele sentiu ciúmes, ele sentiu inveja e ele sentiu medo. 1 Samuel capítulo 18, o verso 7 e o verso 8, que diz: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Saul perseguiu a Davi, Saul tentou matá-lo algumas vezes, mas a atitude de Davi foi ficar na defensiva. Ele fugiu de Saul, ele não fez justiça própria, mesmo sendo instigado por outras pessoas a se vingar. Mas o que ele fez? Ele deixou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. 1 Samuel, no capítulo 24, verso 10 e verso 12, diz: os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. Olha o que Davi disse para Saul: e alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. E Yahvé, pois seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Davi demonstrou naquele momento, através daquela atitude, que ele dependia do Senhor, que ele estava na dependência total do Senhor. Como precisamos aprender a deixar aqueles que se levantam contra nós, que nos maltratam, que nos perseguem, nas mãos daquele que é justo, que é verdadeiro, que pode mudar a situação. Como nós devemos deixar o Senhor fazer justiça por nós. Romanos capítulo 12, verso 19, Paulo fala assim: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Aquelas pessoas que nos aborrecem, que nos maltratam, que nos perseguem, que se levantam contra nós, precisamos deixar com o Senhor, porque é o Senhor que é justo, que é verdadeiro e que julga a nossa causa. O apóstolo Pedro, ele nos dá o exemplo de Jesus. Jesus não se vingou, mas ele deixou nas mãos de Deus. Vamos conferir? 1 Pedro capítulo 2. Verso 22 e verso 23 diz: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Jesus não teve pecado e foi insultado, foi ameaçado, foi maltratado. Cuspiram na cara dele, o açoitaram e o pregaram naquela cruz. Mas o nosso Jesus, o nosso exemplo, ele foi fiel ao Pai Todo-Poderoso e foi obediente até o fim. Os amalequitas também eram inimigos de Davi. Eles são sutis, ardilosos. Certa vez eles invadiram a cidade que Davi estava habitando com as esposas, com os soldados. Era a cidade de Ziclag. Levaram cativas as mulheres, os filhos, os bens de Davi e dos homens de Davi. Enquanto eles estavam fazendo, sabe o que? Voltando de uma guerra que os filisteus estavam fazendo contra Israel. E foi justamente nesta guerra que Davi não participou com os filisteus, que Jonatas e o rei Saul, assim como toda a família de Saul,
morreram. Vamos ver a atitude de Davi quando chegou em Ziclag e viu que os amalequitas tinham colocado fogo na cidade. 1 Samuel capítulo 30, verso 4, verso 6 e verso 8. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo o alcançarás e tudo libertarás. Olha a resposta de Deus para Davi. Então, quando Davi chegou lá na cidade, que ele viu, ele e os homens dele choraram. Davi se angustiou porque os homens o queriam matar, mas Davi se fortaleceu no Senhor, buscou orientação do Senhor e confiou na promessa de Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus e ele foi atrás dos amalequitas e Deus deu a ele vitória. É interessante quantas pessoas buscam a Deus, recebem promessa de Deus e ao invés de serem perseverantes, obedecerem a Deus, eles desistem. Mas nós devemos confiar no Senhor, confiar na fidelidade dele, porque ele é fiel. Devemos perseverar até o fim. Vamos ver outro inimigo de Davi, alguém que se levantou contra ele, que foi considerado uma das piores batalhas de Davi. Foi contra o próprio filho dele, chamado Absalão. Segundo Samuel capítulo 15, verso 13. Então um mensageiro chegou e disse ao rei Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Absalão era filho de Davi, ele foi traidor, ele foi cruel, ele conspirou contra ele. A maior parte de Israel, ao invés de ficar do lado do rei deles, de ficar do lado de Davi, se aliaram a Absalão. E ainda Absalão quis matar o próprio pai. Como se não bastasse a traição de Absalão, Davi ainda enfrentou a traição de um amigo íntimo, um conselheiro. Este era Aitofel, o avô de Betseba, isto segundo alguns estudiosos da Bíblia. E a revolta de Absalão contra Davi, assim como tudo o que aconteceu, Davi poderia considerar como consequência do pecado dele contra Urias e contra Betseba, mas também ele não disciplinou os filhos dele, assim como Aminon, que abusou de Tamar, a irmã de Absalão, e o próprio Absalão, que se vingou matando o irmão dele, Aminon. Mas Deus, ele deu vitória para Davi em relação a Absalão. Nós não podemos nos esquecer que nem sempre a vitória é do jeito que nós queremos. Neste caso, Absalão foi morto e Davi muito se entristeceu. Também não devemos nos esquecer da lei da semeadura e que Deus, ele não aprova a rebeldia e a rebelião. Qual tem sido a nossa atitude diante de homens, pessoas que se levantam contra nós como nossos inimigos? A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos agir e como nós devemos agir. Deus nos lembra que a vitória é Ele que nos dá e nós devemos confiar nele, colocar a nossa esperança nele e dependermos
totalmente dele. No Salmo 103, verso 6, o salmista diz: o Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Lembre-se, o Senhor, ele age a nosso favor, ele cuida de nós. Ainda no Salmo 145, verso 17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Temos que confiar no Senhor, colocar aqueles que têm se levantado contra nós na presença do Senhor. E Deuteronômio, ainda no número 32, verso 4, diz assim: ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Temos que aprender a confiar no Senhor. Davi teve muitos inimigos reais, homens cruéis, mas ele os enfrentou, buscando auxílio no Senhor, confiando no Deus que é justiça e misericórdia. E eu vou concluir dizendo: Deus ajudou, Deus socorreu e Deus deu vitória a Davi sobre os inimigos dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, aquele que nos defende, que ele te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.